vamos agora examinar, dar início à segunda epístola de Pedro. Semana passada nós terminamos a primeira epístola, agora vamos examinar a segunda epístola. Vamos examinar o capítulo 1, muitas coisas importantes. Vamos examinar o capítulo 1 a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yeshua HaMashiach, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Yeshua HaMashiach. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Yeshua nosso Senhor. Nós já vimos aqui no início dessa carta, meus irmãos, que Pedro, ele fala de paz ser multiplicada, mas ele exalta o conhecimento de Deus. Amém? Isso é importante. Nós vamos ver no decurso desse primeiro capítulo. Verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, divino poder de Deus, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, toda essa... o que Deus nos dá, irmãos, o que Deus nos concede, no que concerne a vida e a piedade, inclusive a vida eterna, vem pelo conhecimento daquele, pelo conhecimento do eterno, que nos chamou pela sua glória e virtude. Amém? Então, veja bem, irmãos, que novamente o apóstolo, ele enfatiza o conhecimento. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, ouvindo aqui a explicação da palavra de Deus, então, nós estamos recebendo esse poder de Deus, vindo do eterno, que diz respeito à vida e à piedade do eterno para conosco. Como diz aqui no verso 4, meus irmãos, pelas quais, glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, veja bem, irmãos, como que esse versículo aqui, participantes da natureza divina, ali fica muito claro na carta, aliás, no Evangelho de João, que Yeshua diz para que nós, que seremos salvos, nós já somos um com o Pai e com o Yeshua. E como que eu sou um com o Pai e com o Yeshua, meus irmãos? Fazendo a vontade do Pai, como Yeshua fez. Amém? Porque através dessas promessas, nós somos participantes da natureza divina. Amém? Isso é participar. O que eu faço hoje? Me habilita a pertencer a Deus, ao corpo de Yeshua, como diz ali em Colossenses, né? Que nós somos o corpo de Yeshua. Amém? Então, quando nós somos efetivamente fiéis a Deus, nós fazemos parte do corpo de Yeshua HaMashiach, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, meus irmãos, a concupiscência, cobiça das coisas do mundo, isso nós temos que ter escapado, meus irmãos, porque olha só, ele não diz aqui, ó, que vocês irão escapar. Se irá escapar, é porque ainda não está participando da natureza divina. Mas se nós já escaparmos da corrupção e da concupiscência desse mundo, aí sim nós participamos já agora da natureza divina. Amém? Então, quando nós já escapamos da concupiscência desse mundo, já não damos atenção aos prazeres mundanos, então nós estamos já participando da natureza divina. Amém? E aqui nós vamos no verso 5, que ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Observe bem, irmãos, que ele vai falar agora uma sequência.
ele vai dizer assim: pondo nisto mesmo toda a diligência, né? Acompanhando de perto, vivenciando, vigiando, acrescentando à vossa fé a virtude. O que é virtude, meus irmãos? Virtude está ligado à austeridade, né, irmãos? Virtude está ligado a viver uma vida correta. Então, que é acrescentar a fé à virtude? Porque ele vai dizer aqui que a fé somente não adianta a pessoa para chegar à salvação. Ele tem que ter uma vida correta. E a virtude acrescente a ciência. A ciência aqui está se referindo ao conhecimento. Conhecimento da palavra, meus irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que cada um de nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho de Cristo, amém? Para que nós possamos acrescentar à virtude esse conhecimento. Porque, irmãos, essas características que Pedro está dizendo aqui, é para que a nossa fé, a tua fé, meu irmão, minha irmã, não seja uma fé estéril. Então, acrescentando à fé a virtude, e a virtude, a ciência. Essa ciência aqui é o conhecimento. Você tem examinado a palavra de Deus, irmãos? Você tem ouvido as pregações que nós temos ministrado ali na congregação? Você tem visto os vídeos dos cultos que nós ministramos ali na congregação para aprender a palavra de Deus? Cultos passados. Você pode ir lá, você vai aprender também a palavra de Deus. Não precisa ser o dessa semana também, não. Pode ser os outros. Porque, irmãos, não, a fé sem a virtude e sem o conhecimento também não chega. Olha bem, o verso 6 ele diz assim, ela não salva, olha só o que ele vai dizer. E a ciência acrescentai a temperança, além da virtude, que é a austeridade, a ciência, que é o conhecimento, a temperança, meus irmãos, é o autocontrole, autodomínio. Quem se autocontrola, quem tem autodomínio, tem temperança. Quem não se controla, quem perde a cabeça, quem não tem um controle com as suas palavras, essa pessoa não tem temperança e não tem a salvação. Então, irmãos, não é a fé ela só é viva quando você acrescenta a ela virtude, que é a austeridade, ciência, que é o conhecimento, temperança, que é o autocontrole. Jamais perder a cabeça, tem que manter o controle. Imagina o apóstolo Pedro, que era perseguido, correndo risco de morte todo instante, meus irmãos. Quantas vezes ele foi preso, inclusive, o anjo foi lá e soltou ele da cadeia. Quantas vezes ele poderia perder a temperança, mas manteve o equilíbrio. Louvado seja Deus. E acrescentando a temperança, ele diz aqui, acrescenta também a paciência. Amém? Porque a paciência, meus irmãos, é uma característica, e Yeshua fala ali para a igreja de Filadélfia, que é a igreja que será arrebatada, meus irmãos, ali em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência. Então, irmãos, a paciência é a característica daquele que espera firmemente que a volta de Yeshua está próxima e ele se mantém observando a palavra de Deus, quanto mais agora do que antes. Louvado seja Deus. E acrescentando a paciência, a piedade. A piedade, meus irmãos, é fazer o bem ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Amém? Você pensa assim, eu vou me colocar no lugar do meu próximo, o que eu vou fazer para ele é aquilo que eu quero para mim, então você está tendo piedade. Amém? Sem piedade também não tem a salvação, meus irmãos. Não é uma fé morta. E aqui ele diz, e a piedade, o amor fraternal. Amém? O amor ao próximo. E ao amor fraternal, a caridade, que são as obras de caridade. E obra de caridade, irmão, não é obra de fazer ajuda de caridade. O amor aqui, irmãos, que está falando aqui, é esse aqui de Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o eterno. A Torá, irmão, só cumpre Torá, meus irmãos, quem amar o próximo como a ti mesmo. Porque Levítico 19:18 é claro, é o centro da Torá. Amém? Levítico, o capítulo 19 de Levítico já é um capítulo central do livro de Levítico. E o livro de Levítico é o livro central da Torá. O coração da Torá é esse versículo aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse versículo, meus irmãos, foi também falado por Yeshua HaMashiach em Marcos 12. Amém? Então, amarás o próximo como a ti mesmo é que você vai querer fazer para o próximo aquilo que você quer que faça para você mesmo. Amém? Se você tem que fazer para o próximo, no mínimo, aquilo que você quer que seja feito para você. E ele ainda diz aqui no final, lá na Torá, eu sou o Senhor. Amém? Então, irmão, quem guarda a ira no coração, esse aí não ama o próximo. A gente não pode guardar a ira no coração. Amém? Então ele diz aqui nesse versículo da Torá, não te vingarás, nem guardarás ira. Amém? Porque guardar a Torá é não guardar ira no coração. Não pode. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, continuando aqui na carta de Pedro. Louvado seja Deus. Amém? Aqui diz, irmãos, e essa sequência que nós vimos aqui, irmãos, tem sequências parecidas, né? Aqui também no livro de Romanos. Romanos, meus irmãos, aqui ele fala assim, já é o apóstolo Paulo aqui em Romanos, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos à esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Olha o que Paulo fala, meus irmãos. Nas tribulações, Paulo se gloriava em sofrer pelo nome de Cristo, e isso é um ensinamento, porque a tribulação produz paciência. Às vezes, meus irmãos, uma luta vem na tua vida, meu irmão, minha irmã, para que Deus faça que você tenha mais paciência. Às vezes a pessoa está com pouca paciência, Deus bota uma tribulação na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha mais paciência. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. E a paciência vem a experiência, porque a pessoa com paciência vai vencer aquela tribulação, vai ganhar uma experiência, e com a experiência vem a esperança. Amém? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, a melhor situação é a gente fazer a vontade de Deus para que não venhamos a receber essas tribulações, né, irmãos? Que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 5. Vamos continuando, meus irmãos, aqui no verso 8º. 2 Pedro, primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, que coisas? Virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas, ou seja, pessoa que não tiver virtude, não se autocontrolar, não tiver austeridade, não tiver paciência, ele diz assim, é cego. Nada havendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então a pessoa não teve, ela esqueceu que ela foi purificada e agora volta aos pecados. Então, irmãos, nós temos que manter o autocontrole em obedecer a palavra de Deus, né? Se sabe que aquilo não agrada a Deus, não faça, nem dê espaço para aquilo, meus irmãos. Amém? Por isso que é importante ter o autocontrole. Se não tiver, aqui Pedro chama que está cego. Verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ele ainda está falando daqueles pontos. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Ele diz aqui, irmão, por isso que ele fala que não há salvação, porque no verso 11 ele diz o seguinte, porque se a gente cumprir aqueles mandamentos que ele falou agora, de virtude, paciência,
temperança, o amor que nós vimos ali em Levítico, explicado, que é não ter ira no coração, aí a pessoa vai ter que receber de Deus o ingresso gratuito no reino eterno de nosso Yeshua HaMashiach, ou seja, na vida eterna. Aí vai ser salvo, tá, irmãos? Para ser salvo tem que ter todos aqueles elementos. Verso 12. E olha que interessante o verso 12, meus irmãos. O apóstolo Pedro ele diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro diz assim: mesmo que vocês saibam tudo isso que eu estou falando, eu vou continuar falando sempre. Por que ele fala isso, meus irmãos? Porque se a pessoa não ouvir sempre aquela palavra de Deus, a pessoa desvia do caminho do Senhor, meus irmãos. Por isso que é importante estar sempre ouvindo a palavra de Deus, mesmo que sejam as mesmas coisas. Por isso que ele diz assim: não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Então, Pedro, ele sempre está exortando acerca dessas coisas para que a pessoa não venha se afastar do caminho do Senhor e depois ir para o inferno, porque ainda que bem as saibais, mesmo que a pessoa saiba de tudo aquilo, ele diz assim: é preciso estar ouvindo, meus irmãos, para que venha vigiar e não dar lugar ao adversário. Porque exatamente, meu irmão, quando a gente ouve a palavra de Deus, nasce a fé. É aquilo que Paulo fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Verso 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. A gente vê, meus irmãos, o apóstolo Pedro preocupado. Irmãos, aquele que é servo de Deus, que está à frente de um trabalho do Eterno, que ama as almas, sempre vai admoestar, meus irmãos. Admoestar o quê? Não da sua vontade, mas na palavra. Tem que admoestar naquilo que está na palavra. Por isso que Pedro diz: eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, esse tabernáculo é o corpo dele. Enquanto ele estiver vivo na terra, ele diz: irei despertar-vos com admoestações. Amém? Ele vai com correções, exortações, né? Admoestação é correção. Amém? Então ele vai despertar com correções, né? Para que a pessoa venha corrigir os seus erros. Amém? Louvado seja Deus. Verso 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Yeshua HaMashiach já me tem revelado. E nós vemos isso, que Yeshua revelou para ele em João 21, quando Yeshua disse que Pedro ia para o lugar que ele não gostaria, quando se referia à sua morte, quando fala ali, o próprio João fala que se referia à morte de Pedro. E ali Yeshua falou, e efetivamente a tradição revela, meus irmãos, que Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado da mesma maneira que o eterno Yeshua havia sido. Então ele diz: eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Quem fez isso foi o Império Romano, amém? Porque Roma já estava perseguindo Pedro, né, meus irmãos? E ali Yeshua já tinha revelado para ele que ele ia partir, como ele aqui confessa que ele ia partir. Verso 15, meus irmãos. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então, Pedro ele fala que é importantíssimo, meus irmãos, que a gente tenha austeridade, autocontrole, autodomínio, temperança, paciência, que é isso que dá a salvação, meus irmãos. E isso é obedecer a Torá, que a gente viu ali em Levítico. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui Pedro vai falar sobre um episódio, meus irmãos. Amém? Antes, eu queria citar aqui ainda no verso 15, meus irmãos, Deus está aqui me alertando, que ele fala assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Só que no original, irmão, não é morte que está aqui, está partida. E a palavra partida que está no original grego dessa carta, amém, é a palavra êxodos.
Então, Pedro, ele equivale o Êxodo como sendo, né, a morte dele para a vida eterna, a saída desse mundo para a vida eterna, ao êxodo do povo de Israel para a terra prometida. Então, a nossa terra prometida, e Pedro compara aqui, como o próprio Yeshua fala, meus irmãos, em Lucas capítulo 9. Amém? No verso 31, quando também aqui ele não fala da morte, ele fala da partida. Olha só, os quais apareceram com glória, né? E falavam da sua morte, que quando ele teve aquela transfiguração, que nós vamos falar daqui a pouco, com Moisés e Elias, que aí apareceram junto com Yeshua, Moisés e Elias, se transfigurou no monte. Amém? Então, Moisés e Elias, que estavam no céu, apareceram ali, que estão no céu, né? Apareceram ali com Yeshua e falavam da partida. A palavra aqui de Lucas 9:31 também é Êxodos. A palavra Êxodos do grego aparece em 3 versículos do Novo Testamento, da Brit Hadashah. E esse aqui é outro, que também aparece na carta de 2 Pedro. Então, tanto Yeshua como Pedro, e Pedro aprendeu com Yeshua, que quando nós saímos desse mundo para o mundo vindouro, para a vida eterna, nós saímos do Egito para a terra de Canaã. Amém? Para a vida eterna, que é a terra de Israel. Louvado seja Deus. Voltemos agora ao verso 16, irmãos. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, seguindo fábulas artificialmente compostas, pois nós mesmos vimos a sua majestade. Irmãos, aqui ele está falando exatamente que muita gente, como hoje também, irmãos, tantas fábulas são colocadas sobre a palavra de Deus, sobre as profecias, não seguindo aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então, Pedro fala, nós vamos ver semana que vem, que ele vai falar dos falsos profetas. Amém? Aqui ele já está adiantando o tema falso profeta, que vai estar no capítulo 2. Amém? E ele fala aqui, pois nós mesmos vimos a sua majestade. Ele defende sua autoridade apostólica, porque ele viu a transfiguração de Yeshua. Verso 17, ele vai falar agora dessa transfiguração. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Quando que aconteceu isso, meus irmãos? Em Mateus, capítulo 17, nós estamos falando sobre isso aqui. Mateus, capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, tomou Yeshua consigo a Pedro, a Tiago e a João. Então veja que Pedro estava com Tiago e com João. O João, irmão de Tiago, e os conduziu Yeshua a um alto monte. Esse aqui é o Monte Santo que Pedro está falando aqui, ó, Monte Santo. É o alto monte que Yeshua levou ele. E lá no verso 2, diz assim: e transfigurou-se Yeshua diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Então Pedro contemplou, João e Tiago, a glória de Yeshua, ali com Moisés e Elias ladeando os dois. Afinal, Moisés e Elias são os dois mais, que nós podemos entender, mais santos que tem nas Escrituras, né, queridos? Fora, obviamente, Yeshua HaMashiach, que ele é o Mashiach. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E é isso que Pedro está falando aqui. Quando veio aquela voz, aqui eu já estou em 2 Pedro 2,17, quando ele diz: porquanto ele recebeu de Deus e Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Então você veja bem, meus irmãos, que Pedro está se referindo a essa passagem aqui, uma passagem importantíssima que Yeshua aparece com glória, né, meus irmãos? A glória eterna de Yeshua HaMashiach, e falando ali, ouvindo de Moisés e Elias sobre também o que iria passar com ele. Amém? Verso 19, meus irmãos, louvado seja Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Quem é a estrela da alva, meus irmãos? Veja bem, meus irmãos,
Veja bem, aqui nós vemos que ele fala da estrela da alva. Aqui no livro de Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver quem é a estrela da alva. Amém? Verso 16, capítulo 22, final do livro do Apocalipse, ele vem me dizer quem é a estrela da alva ou estrela da manhã. Apocalipse 22, 16 diz: Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, olha a raiz da oliveira aqui, irmãos. Eu sou a raiz. A seiva não é a Torá, a raiz é Yeshua. E a geração de David. E também a resplandecente estrela da manhã ou estrela da alva. Por isso que Yeshua é a estrela da alva, e Pedro diz aqui, em 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 19, ele diz assim: até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Que estrela da alva é essa, meus irmãos? É o próprio Yeshua HaMashiach, meus irmãos. E isso aqui está na Torá. Se você vê ali no livro de Números, meus irmãos, capítulo 24, verso 17, tem a seguinte profecia sobre essa estrela que subirá de Jacó. Números 24, Torá, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos do Moabita e destruirá todos os filhos de Sete. Essa estrela que procederá de Jacó e esse cetro que subirá de Israel é Yeshua HaMashiach. Por isso, meus irmãos, você sabe, tanto quanto eu, aquilo que Yeshua fala ali em João, capítulo 5, versos 46 e 47, se não crede no escrito de Moisés que está na Torá, nunca podereis crer na minha palavra, porque de mim escreveu ele. Então aqui Moisés escreve, meus irmãos, essa profecia sobre Yeshua HaMashiach, que uma estrela procederá de Jacó. Essa é a estrela da manhã, essa é a estrela da manhã, estrela da alva, que Pedro se refere aqui no verso 19, meus irmãos, para nós entendermos essa santa escritura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui vamos agora no versículo 20, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Então, irmão, primeira coisa que Pedro vem dizer, para Deus não tem versão essa versão Almeida, versão King James. Não, meu irmão. Existe o texto original. O que vale é o que está no original. Muitas versões escrevem aquilo indevidamente, escrevem palavras indevidamente. Então ele diz assim, a escritura, ela não é de uma particular interpretação, de uma versão. Amém? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Amém? Mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, você não pode chegar e ver um escrito, às vezes, numa Bíblia, um escrito apóstata, meus irmãos, às vezes escrito. Por exemplo, ali eu falo em Mateus capítulo 7, verso 23, quando Yeshua diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E lá no versículo 23 diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, quando não é a iniquidade. São aqueles que se dizem que servem a Deus, mas transgridem a Torá que está no original. Então, meus irmãos, a pessoa não pode substituir transgressão da Torá por iniquidade. Se está escrito que apartai-vos de mim aquele que transgride a Torá, é isso que está escrito em Mateus 7, 23. Mas algumas versões gostam de botar alguma coisa para esconder a Torá. Então, Pedro está dizendo aqui, nenhuma profecia de particular interpretação, não tem versão, irmão. A versão que tem é a da Escritura, é aquela versão original. Amém? Aquele que não observar a Torá, e a Torá, nós lemos aqui, o coração da Torá é não ter ira contra os filhos do teu povo e amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o coração de toda a Torá. Amém? Quem não obedecer essa palavra, a Torá, meus irmãos, jamais entrará no reino dos céus. Por causa que porque Yeshua falou isso em Mateus capítulo 7, verso 23. Amém? Vamos aqui, irmãos, então, encerrando aqui o capítulo 1, meus irmãos, da segunda epístola de Pedro. Amém? Acredito que nós podemos ver vários pontos dessa primeira carta, são muitos pontos, meus irmãos, mas aqui o nosso horário não permite a gente aprofundar mais. Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados,
Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vou aqui, meus irmãos,